Olá, meus amores. Para quem não me conhece, eu me chamo Brenda Lima e eu tenho uma missão, que é adoçar e transformar vidas através da confeitaria. Bom, agora está iniciando a nossa Semana da Confeitaria. Serão 3 dias incríveis de muito conhecimento, né? E eu espero ter a companhia de você nesses 3 dias, tá? Nesse primeiro vídeo de hoje, a gente vai estar fazendo meio que uma teoria, né, dentro da confeitaria. Eu vou falar várias dicas muito importantes. E aí, quando for amanhã, já vai ter um conteúdo bem legal, receitinha mara pra vocês. Eu não vou falar o que é, pra que vocês fiquem bem curiosos e não percam, né? E aí, na terça-feira, será nosso último dia da Semana da Confeitaria, que aí eu finalizo essa receita e mostro a forma de se trabalhar com ela, algumas aplicações bem legais, tá? Não vou falar do que se trata, para vocês ficarem bem curiosos. Então vamos lá, né? Eu vou iniciar com vocês falando um pouquinho sobre alguns utensílios que eu acho essenciais, né, assim, de se ter na cozinha. E vou falar por que eu opto por ter cada um deles, tá? Inicialmente, é muito importante que vocês tenham uma boa panela. Não estou falando que precisa ser a melhor marca, contanto que o fundo dela seja dessas panelas de fundo grosso, né? Ó, observem, certo? Por quê? Porque assim, quanto mais grosso o fundo da panela, mais vai demorar pro brigadeiro, pro recheio vir a queimar. Então você consegue fazer um doce perfeito, lisinho, sem ter aquela preocupação de toda hora ficar se preocupando por ele estar queimando, né? Coisa que quem iniciou e não sabia disso já passou por isso, né? Eu fui uma que quando eu comecei na confeitaria, eu não sabia muito, assim, né? Não tinha tantas informações. E eu já queimei muito doce por aí, porque eu não sabia que as panelas ideais seriam essas aqui, de fundos grossos, né? Então, aí já vai a primeira dica, panela de fundo grosso, para mexer recheio, mexer brigadeiro, cobertura, porque realmente elas são as melhores, tá? Aí tem diversos tipos, tem essas daqui que são de aço, tem umas que são de alumínio. As de alumínio, elas são mais baratas. Vocês conseguem comprar a partir de R$ 25. Ela já com cabo de madeira. Isso é o preço médio, né? Eu tô falando aqui em Fortaleza, né? Tem outras cidades também, que eu já não sei dizer exatamente por quanto... aliás, a partir de quanto que elas saem, né? Mas que aqui em Fortaleza, uma panela pequena, né? Assim, que você consegue fazer uma receita, até 2, mais ou menos, sai em torno de R$ 25, tá? E aí também, a outra diquinha tem a ver com as espátulas. Que quanto mais confortável na sua mão for ela, e de preferência de ponta de silicone, melhor para você. Porque a gente sabe que recheio e brigadeiro não dá o ponto tão rápido. Então, quanto mais confortável for para você mexer com essa colher, né, no fogo, melhor vai ser para você e também para o resultado final do seu produto. No caso das de silicone, como vocês podem ver, elas são molinhas. Então, no que a gente vai mexendo, elas conseguem se adaptar melhor ao contorno da panela. Então, eu consigo garantir que nos cantinhos da panela, eu vou estar conseguindo ir com essa colher, né, com essa espátula, e tá raspando e evitando assim que ela grude, que pregue. Então, de preferência, colheres que tenham cabos mais grossos, mais confortáveis, né? E de ponta de silicone, para que ela consiga aderir melhor e consiga raspar com maior precisão esse produto, né? A cobertura, o recheio, o brigadeiro, enfim. Então, tenham sempre uma panela de fundo grosso e espátulas confortáveis, de preferência de silicone, tá? Um outro equipamento também que eu acho fundamental de se ter é uma batedeira planetária. Porque assim, a gente consegue ter um acabamento muito melhor nas receitas, sem ter aquela preocupação de ficar rodando o bowl, como eram naquelas batedeiras de antigamente, né? As que eu mais uso aqui na loja são da Philco, já tive da Arno também, mas atualmente eu tenho muito da Philco, por conta que elas vivem de promoção, elas têm uma ótima rotação, batem muito rápido, né? E na minha percepção tem um ótimo resultado, os produtos feitos com ela, né? Mas tem outras batedeiras no mercado que também são muito boas, mas a Philco é uma das que eu mais uso aqui por conta disso, né? Porque vive tendo promoção, então eu tenho mais de uma. E essa questão também da rotação, ela é uma das que bate mais rápido, então eu consigo otimizar meu tempo. Você consegue estar adquirindo uma planetária por a partir de aproximadamente uns R$ 250, 260, mais ou menos isso. Então é um investimento que vale muito a pena. Só você não ter aquela preocupação de ficar rodando o bowl, né? Tendo que ficar preso ao bolo no momento do batimento dele, já é um grande diferencial, né?
Tem muita gente que sonha em ter aquelas importadas, né? Eu particularmente não tenho esse sonho. Eu acho que o que cabe no nosso bolso, o que vai conseguir atender as nossas necessidades naquele momento é o que é melhor pra gente, né? Então, que tenhamos sonhos possíveis, né? Porque realmente, para ter uma daquelas ali, o investimento é muito alto. E em termos de resultado, essa daqui atende do mesmo jeito. Então, fica a dica para vocês. Um outro equipamento também que é essencial de se ter na sua cozinha, até para ajudar também a precificar, são as balanças, né? Para você conseguindo fazer um produto padronizado, a pesagem, tudo ok, você consegue estar precificando aquele produto com a maior precisão, né? Além de conseguir fazer receitas com maior exatidão, com maiores acertos. Então, a balança também entra como um dos itens, assim, essenciais de se ter, certo? Essa daqui ela é super baratinha, você consegue comprar ela a partir de R$20, né? Não precisa ser aquelas melhores balanças, né, que tem por aí. Essa daqui já consegue atender essa necessidade e elas são ótimas. Algumas pessoas não sabem, mas aqui na loja o forno que eu mais uso são esses fornos convencionais. Eu consigo colocar bolo tanto em cima quanto embaixo. Aqui nesse meu forno, que eles são de 6 bocas, cabem 8 mini forminhas de 14 centímetros para afogadinho em cima e 8 mini forminhas para mini afogadinhos embaixo. Então, ele é um fornozinho básico, mas super me atende. E eu vou ser bem séria com vocês. Já dei cursos em vários espaços, nesses fornos assim mais elaborados. E a minha percepção, os daqui saem melhores do que desses. Prenda, mas no meu forno ele é pequeno, não cabe muitas formas. A gente faz o que pode, gente. A gente não tem que estar achando que porque é pequeno, que não cabe muito, que a gente não consegue fazer. A gente tem que fazer dentro da nossa necessidade, dentro do que a gente tem condição de fazer, né? No caso, para esses fornos menores, que não cabem muitos, eu sempre aconselho que você, antes de colocar a massa para bater, que você já teste antes de colocar as formas para assar, porque para não correr aquele risco de você bater massa e na hora de colocar no forno não ter espaço suficiente, né? Então, sempre antes de colocar no forno, testa antes quantas receitas cabem dentro do forno, para não correr o risco de ficar massa fora e acabar perdendo. Então é isso, na minha percepção, esses instrumentos são os principais para que você tenha. Claro que vão ter outros, né? Mas na minha percepção, esses são os principais para você ter para iniciar a fabricação de bolo simples, né? No caso, forno, uma batedeira, balança, colheres medidoras, né? E por aí vai. Sempre me perguntam também muito sobre as formas, né? Quais formas estarem comprando para estar iniciando. Aqui eu separei para vocês alguns tamanhos, que são as que eu mais uso aqui no ateliê. E eu vou começar pelas dos afogadinhos. O que eu falei no forno seriam essas formas aqui, ó, que são de 14 centímetros. No meu forno cabem 16 delas, tá? Então, aqui são os meus mini afogadinhos, que rendem uma média de 5 fatias, pesam, depois de finalizados, em torno de meio quilo. E aqui eu tenho a forma de 20 centímetros, que é o bolo que eu vendo para 15 fatias, tá? Aqui eu tenho uma forma de 22 centímetros, que é a que eu vendo para aproximadamente 20, 25 fatias. E aqui a forma de 24 centímetros, que é a que eu vendo para uma média de 30 fatias, tá? Claro que isso são sugestões, eu tô me baseando por uma média, né? Não quer dizer que o cliente, quando comprar, vai realmente fazer render tudo isso. Ou, como também tem aqueles que fazem milagre, né? Um bolo de 30 consegue fazer render 40. Mas, então, isso é realmente só uma média, né? Por isso que eu sempre coloco nas minhas tabelas que essa questão do rendimento é realmente só uma média, né? Porque cada pessoa vai cortar de uma maneira diferente. Há pessoas que fazem por peso, né? A cada 2 quilos de bolo, por exemplo, são para 20 pessoas, porque considera-se que a cada 100 gramas é uma fatia, né? E aí, se um bolo é de 3 quilos, para 30 pessoas, né? Porque cada fatia, no caso, seria de 100 gramas, né? Dariam para 30 fatias, né? E aí, se um bolo é de 3 quilos, para 30 pessoas, né? Porque cada fatia, no caso, seria de 100 gramas, né? Dariam para 30 fatias, né? Também tem pessoas que fazem para rendimento em pessoas, né? Só que eu, particularmente, eu não curto muito isso de pessoas, porque vai que aquela pessoa repete, né? Então, você dando um rendimento médio em fatias, você consegue trazer uma segurança maior para o cliente, porque ele vai saber que aquele bolo vai render uma média de 10 fatias, exemplo. Então, se ele convidou 5 pessoas, se cada pessoa comer 2 fatias, o bolo vai dar certo, né? Vai render. Mas aí, quando você considera pessoas, né?
Se essas pessoas quiserem repetir, já não vai mais ter o rendimento esperado. Aqui eu separei também as formas que eu faço, os nakeds, tortas de chantilly. Aqui tem só uma das formas, mas normalmente eu asso em 2 formas, 3 formas, e aí só vou montando os bolos um em cima do outro, e aí ele fica bem alto, tá? No caso, essa daqui é a forma de 16 centímetros, que é a que eu faço para bolos de 12 fatias, tá? Há pessoas que vendem como pessoas, né? No caso, para 10 pessoas, mas como eu falei para vocês, né? Eu prefiro trabalhar com fatias, rendimento em fatias, na minha percepção fica bem mais verdadeiro, assim, o rendimento, digamos, né? Fica uma coisa mais certa do que você colocar pessoas e aí acabar que não rende para todo mundo, vai que a pessoa repete, como eu falei para vocês, né? Já aqui eu tenho a forma de 20 centímetros, que é a que eu faço para 25 fatias. Há pessoas que vendem para 20 pessoas, tá? Aqui na confeitaria eu trabalho com fatias, né? Então, no caso desse bolo aqui, eu faço para 25 fatias. Ele fica com a média de 3 quilos. Se eu fosse considerar o peso, ele daria para 30 fatias em média, né? Mas aqui eu prefiro trabalhar com a margem mais segura, digamos assim, né? E aqui eu tenho a forma de 24 centímetros, que aí no caso ela, aqui eu trabalho para 35 fatias, né? Mas eu já tive casos de clientes que falaram que renderam 40, 42 fatias em média, né? Mas claro que isso é muito de cada cliente, né? Tem clientes que vão cortar mais grosso, tem cliente que vai cortar mais fino, e aí isso vai definir também o rendimento final daquele bolo. Mas isso são só estimativas para que você consiga estar mensurando quanto vai render cada um dos bolos, até para também dar um norte para o cliente na hora que ele está comprando, né? Para saber se está comprando um rendimento mais aproximado para o que ele precisa. Esses últimos dias eu publiquei para vocês falando um pouco sobre as embalagens, né? Mas como eu vi que teve muita gente ainda com dúvida, eu resolvi falar mais um pouquinho sobre isso com vocês. Aqui eu tenho a embalagem dos meus mini afogadinhos. A referência dela aqui, ó. I35, certo? Porque aqui a marca dela é Intraplast. Ou seja, a inicial e a numeração é que é a referência. Se fosse outra marca, Galvanotec, por exemplo, seria G35, certo? Então, sempre é a inicial da marca, mais o número que forma a referência daquela embalagem. No caso, se vocês forem colocar um bolo de 20 centímetros de diâmetro, no caso dos afogadinhos, né? A referência vai ser a 50, o mesmo esquema. A inicial da marca mais a numeração forma a referência. Então, para bolos tamanhos 20 centímetros de diâmetro, a referência é a 50. No caso dos bolos de 24 centímetros, já é a 56. As formas 20 e 22 cabem na 50. E no caso, a forma 24 cabe na 56, tá? No caso de bolos mais altos, tem a opção dela com a tampa mais alta. Essa daqui é a tampa média, que é para afogadinho tradicional, mais baixinha. E tem elas na tampa alta, que no caso a tampa alta é para você colocar bolos mais altos, né? Aqui eu já montei, né? Já montei elas, só para vocês verem como é que são elas fechadas, tá? Ó, fica bem bonitinha, tudo bonito. Tem gente que coloca carimbo, coloca adesivo para deixar mais personalizado. Tem algumas empresas que já personalizam para você, né? Brenda, aonde se encontra isso? Normalmente são em cartonagens, né? Que são locais que trabalham com papelaria. Ou em lojas que vendem artigos para confeitaria. Elas são vendidas desmontadas e aí você, ao chegar no seu ateliê, na sua casa, que vai estar montando. Essa é uma forma também de facilitar a armazenagem delas, já que não vão ocupar espaço por estarem desmontadas, né? Então, essa fica como sendo uma diquinha de embalagens para vocês. As forminhas que eu mais indico para trabalhar colocando essas caixas de doces são as de número 5. Que elas você consegue estar trabalhando tanto com doces de 12 gramas, como também doces maiores, 17 gramas, por exemplo. Então, você consegue trabalhar com essa numeração, número 5, utilizando vários tamanhos de doces. No caso, o pequenininho e o maiorzinho, né? Que é o padrão. Na minha tabela entra como mini gourmet e o doce gourmet padrão, né? Que é o maior. Os dois são da mesma qualidade, só mudam realmente o tamanho, que eu encontrei como solução para estar entregando para o cliente o mesmo produto, mas para aquele cliente que não está em condição de estar investindo num centro mais caro de doces maiores,
ele conseguir pagar pelo mesmo produto, com a mesma qualidade, comprando um doce menor, pagando menos. Na minha tabela o valor é proporcional, então nem perde eu, nem perde o cliente com relação a isso. Pelo contrário, é vantajoso para mim e para ele, né? Vantajoso para mim que vendo mais e para ele que está adquirindo um produto excelente, pagando menos, né? Claro que no tamanho menor. Outra diquinha também é que, assim, normalmente os alunos, né, ou muita gente também vem falar comigo no Instagram, me pergunta: Brenda, eu tô tendo muita dificuldade em trabalhar com a marca tal aqui na minha região, porque eu tô pagando por um produto caro, mas eu coloco esse preço no meu produto final e eles não querem pagar, acham caro, né? E aí é que entra aquela questão, né? Nem sempre vale a pena você estar investindo no melhor produto, na sua percepção, para estar entregando ao cliente, porque nem sempre a sua região, o seu público vai estar disposto a estar pagando por aquele produto, né? Não é que seja errado que você produza com os melhores ingredientes, mas acontece que nem sempre o seu público está disposto a pagar por aquilo ali, né? Então, se você quer tentar abraçar esse público, você acaba tendo que se adequar, né? No caso, tentar reduzir os custos, comprar produtos, insumos que tenham qualidade, mas que tenham um valor mais acessível para que você consiga baratear seus custos e, consequentemente, seu produto final fique um preço mais acessível, mais barato. No meu caso, na minha região, as pessoas estavam dispostas a pagar por um produto de qualidade, né? E eu também quis impor isso desde o princípio. Então, desde quando eu comecei, eu sempre trabalhei com os melhores produtos que tinham no mercado. E isso foi uma escolha minha. Assim como tem pessoas aqui da mesma região que já não trabalham dessa mesma forma, trabalham com produtos mais em conta, que também são bons, né? Conseguem ter um custo mais baixo, consequentemente trabalham com produtos mais em conta e também tem público. O mercado dá para todo mundo. Nem eu deixo de vender por conta disso, nem ela deixa de vender por conta que eu existo aqui, né? Então, realmente a gente tenta se adequar ao nosso propósito, ao que a gente realmente quer, né? Como eu sempre quis, desde o começo, trabalhar com produtos, assim, muito bons, né? Então, desde o princípio, eu sempre trabalhei com esses e impus isso desde o começo. Então, o cliente que me procura, ele já me procura querendo aquela qualidade, querendo aquele diferencial e não acha ruim pagar por aquilo ali. Então, assim, de um modo geral, né? Não é só se adequar ao que o público está disposto a pagar, mas também você vê a sua condição naquele momento. Você está podendo investir no melhor produto, né? Então, a gente tem que se adequar também à nossa realidade, ao que a gente tem condição e tentar encontrar esse meio termo, né? No que eu posso investir para estar oferecendo aquele cliente, se ele vai estar disposto a pagar por aquilo ali. Então, a gente tenta encontrar um equilíbrio para não deixar de vender e também não fugir do nosso propósito, né? Então, é aquela coisa, né? A gente tem que trabalhar para que o cliente enxergue valor no nosso produto, não só preço, né? Porque não só é importante, né, que você tenha preço bom, justo, né? Mas também que você tenha qualidade. Ou seja, dentro do que você pode, você está oferecendo o seu melhor, né? O seu melhor, o cliente está disposto a pagar por aquilo ali. E é isso, né? Porque eu também vejo muita gente assim se frustrando porque não consegue comprar o melhor chocolate, não consegue trabalhar com o melhor leite condensado, mas a gente tem que ver a nossa realidade. Tá podendo investir naquilo ali? O seu cliente está querendo pagar por aquilo ali? Então, tentar realmente encontrar o meio termo, né? Tentar encontrar o equilíbrio, porque aí tudo flui, tudo dá certo, né? Porque também não adianta querer trabalhar com produto top de linha, cobrando preço de produto, né, bem mais barato, porque você não vai nem ver o lucro daquilo ali. Tem que cobrar o preço justo pelo que você está trabalhando. Outra coisa também que sempre me perguntam, né? Brenda, eu tô começando agora, é o momento certo de eu estar abrindo um ponto físico? Bom, na minha percepção, né? Na minha percepção particular, eu não acho que seja o ideal. Por quê? O que acontece? Quando a gente não tem aquela experiência de mercado, a gente não conhece muito bem o público daquela região, por mais que se faça um estudo, a gente não tem aquela prática produtiva, né, mais elaborada, acaba muitas vezes metendo os pés pelas mãos, né? Fazendo investimento muito alto, que o retorno vai demorar muito para vir. Coisa que se você já tivesse trabalhado em cima daquilo ali com antecedência, né? Tivesse feito seu nome pelas redes sociais, pela venda ambulante, ou talvez mesmo de boca em boca, né? Trabalhando na sua residência e tudo mais, você tivesse conquistado mais pessoas, mais clientes, mais pessoas interessadas no seu trabalho e que quando você abrisse um ponto físico mesmo, todo estruturado, tivesse a maior visibilidade, né? Do que você realmente no início, que não tem tanta experiência, né, de produção, porque o que também pode acontecer? Você querer abrir sem ter tanta experiência
e acabar se perdendo a qualidade, não conseguindo dar conta dos pedidos que saem, né? Então é importantíssimo que você tenha primeiro uma vivência dentro daquele ramo para depois você criar coragem e realmente ir em frente, até porque a gente sabe que o investimento é muito alto, né? Porque não é só você transferir a sua cozinha para outro lugar, mas tem toda uma parte estrutural, né? Fora aluguel, luz, água, que passa a vir bem mais caro, porque é ponto comercial, né? Então tem que ter sempre aquela preocupação, né, a mais. Então, para quem está começando, eu não acho ideal que se invista em ponto físico, né, que realmente se trabalhe mais em cima do seu nome, da sua marca, do seu produto, ganhe mais experiência, para só depois de algum tempo você vir e montar a sua loja. Mas também para você sair da estaca zero, eu aconselho, venda ambulante de você, se você faz faculdade, leva para vender na faculdade. Se você tem alguma praça próxima à sua casa, vender na praça. Ou de repente botar uma banquinha na frente da sua casa. Isso já serve como um estímulo inicial para que você sinta como é que é, né, a procura e tudo mais, para que quando você venha montar uma loja, você já tenha aquela experiência, né, de vendas diretas, enfim, aquela coisa bem mais que exige uma maior flexibilidade, né? Porque encomenda a gente sabe que já trabalha fazendo para aquele cliente específico, já a venda de produto entrega, produtos assim, é bem mais flexível. Você não sabe como vai ser aquele dia, né? Você produz, mas não sabe se vai conseguir vender tudo. Então, até para você sentir como é que funciona esse mercado mais flexível, para você, né, não meter os pés pelas mãos. E, claro, ao mesmo tempo, alimentando redes sociais, né? Para que aquelas pessoas que nunca lhe viram na vida possam ter acesso a você. E sem esquecer, claro, do boca a boca. Peçam para os familiares, amigos, né? As pessoas ajudarem vocês a divulgarem, porque isso aí vai fazer uma diferença enorme, 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 enorme na fluidez do negócio de vocês. E eu encerro esse primeiro dia falando para vocês sobre um pouquinho de logística e otimização de produção, né? Que eu acho assim importantíssimo para que tudo flua, para que tudo realmente dê certo, né? A gente estar preparado para estar fabricando tudo em um único dia ou um dia de antecedência e você consiga executar tudo com perfeição, né? Porque às vezes a inexperiência e a falta de planejamento acaba prejudicando e você não consegue produzir nada naquele dia, né? Então, vamos lá. Eu, particularmente, eu sempre tento fazer produtos, né, que você consiga fazer com a mesma receita logo várias variações. No caso do brownie, eu faço uma massa só e eu consigo fazer N produtos com ele. Eu consigo fazer a marmita de brownie, eu consigo fazer a fatia de brownie, eu consigo fazer brownie recheado. Com as bordas que sobram, eu consigo fazer os potinhos de borda com cobertura, né? Então, com um único produto, eu já consigo fazer vários produtos. Eu já programo a minha produção tentando fazer sempre dessa forma. No caso dos afogadinhos, né? A mesma massa que eu uso para os afogadinhos é a mesma massa que eu uso para os meus nakeds e bolos de chantilly. Então, também já aproveito a produção deles e já faço logo tudo junto, porque eu ganho tempo, consigo otimizar, né? Até mesmo na hora do forno eu coloco logo para assar todos ao mesmo tempo e não tenho aquela dificuldade de esperar um sair para depois colocar o outro e virar aquela bagunça, né? Então, dessa forma eu consigo organizar, tudo flui melhor, tudo tende a dar certo. No caso dos sabores lá, das etiquetas, vocês viram que tem infinidade de sabores, né? Já para quem está iniciando, já não aconselho que faça várias opções, faça realmente os que mais saem, porque aí você consegue dar conta de tudo e não corre o risco de acabar errando em algum processo produtivo ou de repente não dando conta de fazer todos ao mesmo tempo, né? Então, o ideal é que você faça logo os que mais saem. Quais são normalmente os que mais saem? Ninho, chocolate, doce de leite, né? Então, colocar sabores, Nutella. Então, colocar sabores que vão ter uma aceitação melhor, porque aí você padroniza, faz todos os produtos com aqueles sabores, né? E não tem aquele problema de estar fazendo 1000 sabores, né? Sem saber quais vão sair mais, quais vão sair menos, para evitar de ter prejuízo também, né? Quando você trabalha com produtos que você já sabe que vai ter saída boa, não tem erro. Então é isso, com esse vídeo encerramos nosso primeiro dia da Semana da Confeitaria. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem muito mais e não deixem de conferir, viu? Que vai ter muita coisa boa, tanto amanhã quanto terça-feira. Beijão, tchau, tchau!